Demorei com essa terceira parte da aula, mas voltei com ela agora completíssima. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no título 8, falando da autorização das empresas e do licenciamento dos estabelecimentos. São duas coisas distintas que o examinador ama cobrar. A autorização, que é a autorização para o funcionamento das empresas, ela depende de uma autorização da Anvisa. Então, quem emite a autorização é a Anvisa, a nível nacional. E por conta disso é que essa autorização tem validade em todo o território nacional. Essa autorização é concedida com solicitação de cadastramento das atividades da empresa, então a empresa cadastra falando o que ela vai exercer como atividade, o pagamento da taxa de fiscalização, como sempre, e outros requisitos que vão ser definidos em regulamentação específica. Já a licença, ela é emitida pela autoridade local, seja dos estabelecimentos industriais, seja dos estabelecimentos comerciais. Do que ela precisa? Primeiro, tem que ter tido autorização para depois você emitir a licença. E precisa atender a cada estabelecimento as exigências de caráter técnico e sanitário e estabelecidas, só que em regulamentação específica também, tá? Porque aí vai depender de cada atividade, vai ter uma regulamentação específica. Inclusive, no tocante à efetiva assistência de responsável técnico habilitado aos diversos setores de atividades. A gente vai ver que esse responsável técnico ele vai aparecer bastante também aqui nessa terceira parte da aula. No parágrafo único, ele fala que cada estabelecimento terá uma licença específica e independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade pertencente à mesma empresa. Então, a empresa ela abriu, por exemplo, 2 locais de atividades ali de comércio, por exemplo, 2 farmácias, vai ter uma licença para a farmácia X, vai ter uma licença para a farmácia Y. Você não pode tirar uma licença para as duas. O que me ajudou muito em prova para poder lembrar é que autorização vem de A da Anvisa e licença vem de local, né, L, relacionada à parte de autoridade local, é que emite essa licença. No artigo 52, ele fala que a legislação local supletiva, então ela vem adicionando, né, alguns requisitos, fixará as exigências e condições para os licenciamentos dos estabelecimentos, seguindo ali e observando esses preceitos. 1. Quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de naturezas ou finalidades distintas, será obrigatória a existência de instalações separadas para a fabricação e acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados, para não ter ali risco, né, de uma contaminação cruzada. Outra coisa, localização adequada das dependências e proibição de residências ou moradias próximos ali nas áreas adjacentes. Também para evitar ali, por exemplo, a atração de vetores ou então uma contaminação pelo próprio residente, tá, daquele local. Então, fiquem em áreas separadas. E aprovação prévia pelo órgão de saúde estadual dos projetos e plantas dos edifícios e fiscalização das respectivas observâncias, da respectiva observância. Isso aqui a gente chama de PBA, tá? O Projeto Básico de Arquitetura, para saber se realmente está tudo certinho dentro dos locais da estrutura física. E aí a gente vai para o título 9. Esses títulos são um pouquinho menores, tá? Que é bom. Então a gente fala agora de fato do RT, da responsabilidade técnica. Então, o RT ele é obrigado a estar na empresa, né? Então a empresa fica obrigada a manter um RT que seja legalmente habilitado e suficiente, tanto em questão de qualidade, por isso que a gente fala que ele tem que ter uma habilidade, né, estar devidamente habilitado, e em quantidade. Se for uma empresa muito grande, você precisará de mais RTs. Se forem atividades distintas, você também precisa, né, a depender do tamanho da produção, de mais RTs. Isso para quê? Para que aconteça, né, uma adequada cobertura das diversas espécies de produção em cada estabelecimento. Então, garantir ali a segurança, a qualidade daquela produção. Caberá ao RT elaborar o relatório a ser apresentado ao Ministério da Saúde. Então, aqui é o RT que elabora, não é o chefe, não é o dono da empresa, não é o empregado. O que ele elabora? Para quê? Para fins de registro do produto e dar assistência técnica efetiva ao setor sobre a sua responsabilidade. Então, na hora de registrar o produto lá na Anvisa, é o RT que vai elaborar, porque como ele que está responsável por aquilo de forma mais técnica, é ele que deve elaborar. Se a pessoa deixou de ser responsável técnico daquele local, ou se o estabelecimento fechou, essa responsabilidade perdura por mais um ano, exatamente para que você não faça alguma coisa errada, saia e fala, não tá comigo, tá? Então, não, você tem ali uma responsabilidade por mais um ano daquele processo.
Independente de outras combinações legais, inclusive penais, de que sejam passíveis tanto o responsável técnico quanto o administrador, a empresa responderá administrativamente e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância dessa lei. Então, mesmo que o RT também esteja passível a essas penalidades, a empresa também responde, porque é a empresa que resolveu contratá-lo. Então, ela não se exime dessa desculpa, dessa culpa toda, tá? Título 10, da rotulagem e publicidade. Então, no artigo 57, ele fala que o Poder Executivo disporá, em regulamento específico, sobre rotulagem, bulas, os impressos, né, etiquetas, prospectos. Então, aqui ele não vai trabalhar especificamente rotulagem, mas ele vai trazer algumas coisinhas que não devem ter nesses rótulos. Além do nome comercial ou da marca desse produto, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir nessas peças acima, rotulagem, bulas, impressos, etiquetas, além ali das embalagens e dos materiais promocionais, a denominação comum brasileira, ou quando não tiver, a denominação comum internacional. E aqui ele traz um tamanho que costuma também cair em prova. O tamanho não pode ser nunca inferior à metade do tamanho do nome comercial ou da marca. Entendi nada, prof. Eu aqui trouxe um exemplo para vocês. Então, só para exemplificar, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o Bactroban. O Mupipori, opa, quase que troca tudo, né? O Mupirocin, ele é uma denominação comum brasileira. Tá vendo que ele tá um pouco menor? Mas se você for medir, ele tem metade do tamanho, tá? É isso que ele tá falando aqui nesse disposto. No artigo 57, parágrafo 2º, ele fala que os rótulos de medicamentos, drogas, produtos correlatos deverão possuir características que os diferenciem claramente entre si e que inibam erros na dispensação ou de administração, trocas indesejadas ou uso equivocado. Então, isso aqui também vai ser repetido em algumas outras partes dessa aula. A gente tem que evitar com que dois rótulos similares levem um consumidor ou um farmacêutico a dispensar o medicamento errado. E ele ainda traz, isso aqui, gente, é importante porque foi uma atualização de 2024, sobre a questão do antidoping, tá? Então ele fala que os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem, tem até um documento, se você jogar no Google, você encontra esse documento completo, deverão trazer obrigatoriamente alerta com essa informação nos rótulos, bulas, materiais destinados à propaganda e publicidade. Trouxe aqui um exemplo do rótulo da prednisona, tá? Aqui é o documento falando, né, que, por exemplo, na seção S9, que é a última seção, o glicocorticosteroide, oh meu Deus, hoje eu tô trocando tudo, o glicocorticoide, como prednisona, é proibida em competição. Então, vocês veem aqui que na bula da prednisona, ele tem que colocar: este medicamento pode causar doping. Agora, falando da propaganda, então, a propaganda sobre qualquer forma de divulgação ou meio de comunicação somente poderá ser promovida após a autorização do Ministério da Saúde. Também para não ter ali algumas informações erradas, tá? Porque a gente sabe que vendedor, ele quer vender, né? Então, para garantir a segurança e a eficácia daquela comercialização, tem que ser autorizado pelo Ministério da Saúde. Ele fala aqui: venda de drogas, medicamentos ou outros produtos que a venda está sujeita à prescrição médica ou odontológica, a propaganda precisa estar restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição para médicos, cirurgiões dentistas e farmacêuticos, tá? Exatamente porque se a prescrição é sujeita a esses profissionais, quem precisa saber do que está acontecendo e aquela informação daquele produto são esses profissionais e não o usuário comum, tá? E aí, isso aqui é específico. Aí ele traz aqui de forma mais geral. Então, a propaganda dos medicamentos de venda livre, não precisa de prescrição, os produtos dietéticos, saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de higiene, isso tudo vai estar em norma específica. Até porque cada um é um grupo muito grande, né? Então, cada norma vai dispor ali sobre esse grupo de produtos, saneantes e enfim. Traz ainda no artigo 59, não poderão constar de rotulagem ou de propaganda designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão
quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade. Então aqui ele dá uma repetida naquela questão de não poder induzir ao erro, tá? E aqui ele frisa muito essa ideia de que não pode atribuir ao produto finalidades ou características diferentes das que ela realmente possua. Trouxe aqui de uma forma bem chula um exemplo, eu montei aqui, tá, gente? Só para exemplificar. Então, vamos supor que a gente tem um floratil, um antidiarreico. E aí você coloca aqui na capa, na embalagem, uma pessoa tossindo. Uma pessoa que não sabe que o floratil é antidiarreico, ela pode olhar e falar assim, ah, não, é bom para tosse, e levar. Então, você está atribuindo uma função diferente da qual a substância de fato exerce, tá? Então, isso não pode. Agora do título 9, né? Desculpa, do título 11, relacionado às embalagens. Então, em específico agora as embalagens. Quando tiver substâncias nocivas, é obrigatória a aprovação pelo Ministério da Saúde. Se relacionada à embalagem, equipamentos ou utensílios que são revestidos ou elaborados, né, se estiverem internamente, substância que em contato com o produto possam alterar os seus efeitos ou produzir o dano à saúde, o Ministério da Saúde precisa aprovar. O que isso significa? Vamos supor que você está colocando ali uma embalagem de plástico, só que ela não é BPA free. E aí você não reveste o seu medicamento com, por exemplo, um outro plástico que seja BPA free. Então, esse contato ao sol, ao tempo de contato mesmo, por armazenamento e tudo mais, pode ser que o BPA passe para esse medicamento. Tá? Estou dando um exemplo aqui bem geral. Se isso acontecer, você precisa pedir a aprovação pelo Ministério da Saúde para saber se de fato há né, uma segurança, uma eficácia ali desse contato. Independerão de aprovação as embalagens que acondicionam os produtos que não contenham internamente substâncias capazes de alterar as condições de pureza e eficácia do produto. Então, se não tem problema nenhum, ok, não precisa da aprovação do Ministério da Saúde, principalmente para também não sobrecarregar o órgão, né? Tudo que ele vai ter que autorizar, já são muitos trâmites que ele precisa fiscalizar e autorizar, então tudo bem, está independente ali dessa aprovação, se não tiver substâncias, né, que podem gerar essas alterações. Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou a acondicionar droga, medicamento ou insumo farmacêutico, se capaz de causar direta ou indiretamente efeitos nocivos à saúde. Isso aqui é basicamente o repeteco ali, né, do Ministério da Saúde. Então, aqui ele fala o seguinte: precisa de aprovação do Ministério se tiver substâncias que podem alterar os seus efeitos. Se o Ministério da Saúde comprovar que de fato altera ou causa ali algum efeito nocivo à saúde, não será autorizado, ele não vai autorizar, obviamente. A aprovação do tipo de embalagem será procedida de análise prévia, quando for o caso, né? Então, nesses casos aqui, você precisa pedir autorização, então você não pode comercializar antes do Ministério da Saúde aprovar. Para conter ou acondicionar droga, medicamento ou produtos correlatos, não será autorizado o emprego de embalagens que possa induzir trocas indesejadas ou erros na dispensação, no uso ou na administração desses produtos. Veja que a lei ela é bem incisiva nesse ponto, né? Não pode causar nenhum erro nessa dispensação, ou então na comercialização em si, tá? No título 12, ele fala sobre os meios de transporte. Então, os transportes que vão transportar esses medicamentos, esses produtos para a saúde, tá? Ele fala primeiro dessa questão do armazenamento especial. Então, se existe um transporte de produtos que exige uma condição especial de armazenamento ou guarda, por exemplo, precisa ser transportado em uma temperatura mais baixa, porque precisa estar refrigerado, obviamente, os veículos deverão ser dotados de equipamentos que possibilite o acondicionamento e a conservação capazes de garantir, né, as condições de pureza, segurança e eficácia. Então, o transporte, por exemplo, não só de substâncias de baixa temperatura, mas livre de contato com o sol. Então, tem que ser um transporte totalmente vedado, livre de contato com o sol. Tá? E os veículos deverão ter asseguradas as condições de desinfecção e higiene necessárias à preservação da saúde humana. Isso aqui é um pouco óbvio, mas está aqui na lei. E entrando aqui no nosso título 13, ele vai falar agora das infrações e das penalidades, também muito cobrado em prova. Então, no artigo 62, ele vai falar da adulteração ou o produto, né, impróprio para o consumo, falando de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, tá? Então, medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, eles vão ser ou adulterados ou estarão impróprios para o consumo.
Agora, quando a gente fala de produto de higiene, cosmético, perfume ou similar, a gente vai falar de produtos que são fraudados, falsificados ou adulterados. E aí ele traz, então, primeiro, sobre a adulteração ou, né, tornar ali esse medicamento impróprio para o consumo. O que considera-se impróprio ou adulterado? Primeiro inciso, aquele medicamento, aquela droga, que houver sido misturado ou acondicionado com substância que modifique o seu valor terapêutico ou a finalidade a que se destina. Então, se você está fazendo um floratil antidiarreico e você acaba misturando com corticoide, você está mudando o valor terapêutico. Não pode, ele está adulterado ou impróprio para o consumo. Segundo, quando houver sido retirado ou falsificado, no todo ou em parte, elemento integrante de sua composição normal, substituído por outro de qualidade inferior para deixar mais barato, isso não pode. Modificada a dosagem, então, não, ficou 2 gramas só abaixo, não pode. Ou adicionado uma substância estranha à sua composição, talvez até para deixar mais barato, ou então para render mais, tornando-se diferente da fórmula no registro. Então, lá no registro vai estar exatamente todas as substâncias com as suas posologias certinhas do que deve conter. Se tiver qualquer coisa adulterada e a fiscalização coletar, fazer ali a análise fiscal, né, daquela substância e perceber que tem alguma coisa estranha, ou tirar alguma coisa da sua composição, ou então colocaram a mesma, só que de uma marca pior, né, com uma qualidade menor, isso também não pode, vai ser considerado como adulterado. Cujo volume não corresponder à quantidade aprovada, né? Então você não pode colocar num frasco falando que vai ter 100 ml, daqui a pouco você vai vendendo por 98, 97, 96, também não pode. E quando as suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem as exigências da farmacopeia brasileira ou do código adotado pelo Ministério da Saúde. Então, se não é autêntico, se não tem a mesma pureza ou qualidade, adulterado, impróprio para o consumo. E aí ele fala o seguinte: ocorrendo alteração pela ação do tempo ou causa estranha à responsabilidade do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar imediatamente o produto do comércio para correção ou substituição sob pena de incorrer em infração sanitária. Então, ficou comprovado que ele foi adulterado, está impróprio para consumo, precisa fazer ali o recolhimento de todos os medicamentos vendidos no comércio e corrigir isso aí. Agora falando sobre produtos de higiene, cosméticos, perfumes, o que é considerado fraude, falsificação ou alteração neles? Quando esses produtos forem apresentados com indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição ou finalidade. Mais uma vez, a ideia de que se induz ao erro, ao engano, não pode. Sabe um exemplo muito besta que eu sempre dou em aula presencial? Por exemplo, você vai vender para uma criança um shampoo. Só que você vende um shampoo num formato de um refrigerante, ou então no formato de um chocolate. Isso vai induzir a criança ao erro e ela pode acabar bebendo, comendo, ao invés de fato, né, utilizar no cabelo. Tá? Então, isso aí é considerado como uma fraude, falsificação ou alteração. Quando não observar os padrões e paradigmas estabelecidos nesta lei e em regulamento, ou as especificações contidas no registro. Então, não observou os padrões corretos, obviamente não vai poder comercializar. Ou tiver modificados a natureza, composição, as propriedades ou características que constituírem as condições do seu registro, por efeito de adição, redução ou retirada de matérias-primas. Então, a mesma coisa, né? Colocou alguma coisa que não era, tirou alguma coisa que deveria ter, isso também não pode. Aqui a mesma coisa ele traz. Incluem-se insumos contidos por matéria primativa, aditiva ou complementar, de natureza química, bioquímica ou biológica, de origem natural ou sintética, ou qualquer outro material destinado à fabricação, manipulação e beneficiamento. Então, o insumo, ainda que seja um insumo intermediário, que você usa durante o processo e tire, se no final ele deveria realmente tirar e aparecerem traços dele ainda no final do produto, né, no produto final, isso também é considerado como uma alteração daquele produto. Fica proibido e expressamente vedado o reaproveitamento e utilização de vasilhame no envasilhamento de saneantes e congêneres. E a colocação também é proibida de novas datas ou reacondicionamento em novas embalagens de produtos cujo prazo de validade haja expirado. Isso é um fato, né, gente? Prazo de validade expirou, você não vai recolocar uma nova data. Ou você não vai reacondicionar embalagens novas, você vai descartar. Exceto
os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados, porque aí você vai estar passando por um processo novamente de mantê-los numa qualidade e numa segurança e numa eficácia digna, tá? E aí você pode manter. Configura infração sanitária, ficando sujeito o infrator ao processo e às penalidades descritas também no decreto-lei tal, isso não interessa pra gente. Sem prejuízo, o que interessa pra gente é isso aqui. Sem prejuízo das demais cominações civis e penais cabíveis. Então, se você está sofrendo um processo ali, né, por infração de natureza sanitária, a depender do que você tem aconteceu ali, do que você fez, exerceu como irregularidade, você também vai responder na esfera civil e ou na esfera penal, tá? Eles são processos distintos. O processo poderá ser instaurado e julgado pelo Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias locais, estaduais, DF ou dos territórios. É bom porque aqui nessa lei, ele só traz o que são infrações graves ou gravíssimas. Existem outras leis que trarão quais são as infrações leves, as médias, mas aqui ele só traz o que é grave e gravíssimo. Então, grave isso aqui, tá? 1. Rotular os produtos sobre o regime desta lei ou deles fazer publicidade sem a observância das normas. Então, não está dentro da norma, você vai, obviamente, sofrer uma infração muito grave. Alterar processo de fabricação de produtos sem prévio assentimento do Ministério da Saúde. Lembra? Toda vez que altera uma coisinha, tem que informar o Ministério da Saúde para manter lá nos protocolos do registro. Vender ou expor à venda produto cujo prazo da validade esteja expirado. Então, está vencido, óbvio que você não pode retornar ele para o mercado. Apor novas datas, cujo prazo de validade haja expirado. E aquilo que a gente viu, exceto os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. Industrializar produtos sem a assistência de responsável técnico legalmente habilitado, tá? Então, não adianta contratar um RT só para poder fazer o registro e depois mandar ele embora e falar assim, não, minha equipe já está bem treinada, não tem problema. Não, ele tem que estar lá sempre, tá? Utilizar na preparação de hormônios, órgãos de animais que não estiverem sãos ou apresentarem sinais de decomposição na hora da manipulação, ainda aqueles que provenham de animais doentes, estafados ou emagrecidos. Então, animais ali que não estão sãos, estão doentes, você não pode, né, extrair um hormônio ali, por exemplo. Revender produto biológico não guardado em refrigerador. Aplicar raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor. Só que aqui, gente, esse aplicar raticidas são lugares específicos, ele traz. Em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possíveis comunicação com as residências, ou ainda outros locais que são frequentados por seres humanos ou animais úteis, tá? Então, locais que podem ter ali passagem de ser humano, animais úteis, você não pode aplicar raticida com gás ou vapor, porque senão a pessoa pode ter uma contaminação. Título 14 da fiscalização. Então, ele fala no artigo 68 sobre a ação de vigilância sanitária. Vocês vão ver que vai incidir sobre tudo. Então, a vigilância sanitária, essa ação, abrange todo e qualquer produto desta lei, inclusive aqueles que estão dispensados de registro, correlatos, estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento, venda, os veículos destinados ao transporte e, inclusive, a propaganda dos produtos da marcas por qualquer meio de comunicação. A propaganda que engloba tanto a publicidade, quanto a rotulagem, quanto a etiquetagem. Agora ele traz no artigo 69 a competência de fiscalizar. Então ele fala que a ação fiscalizadora é da competência do órgão federal de saúde quando o produto estiver em trânsito de uma unidade para outra, uma unidade federada para outra, então, por exemplo, entre estados, em estradas via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, que esteja sob o controle de órgãos federais. Então, tem alguns locais que são de controle da própria União. Então, a União, obviamente, dentro do Ministério da Saúde, dentro da Anvisa especificamente, que vai controlar. Quando se tratar de produto importado ou exportado, também é a nível federal, e quando forem colheitas as amostras para análise de controle prévia e fiscal. Só cuidado que tanto esse a nível federal, quanto esse a nível estadual, de território ou distrital, podem ser delegados. Só que vai ter a necessidade de um convênio reciprocamente pela unidade, estados e DF, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis. Então, em regra, tudo que está aqui pode ser delegado. Vem algumas leis específicas que vão trazer, específico sobre isso aqui, não. Aí só a nível federal, só a nível estadual, tá? Mas, em regra, pode ser delegado mediante convênio, tá?
Então, isso foi a nível federal. E aí, o que é agora de competência dos estados, dos territórios e do DF? Produto industrializado ou entregue ao consumo na área de jurisdição respectiva. Então, dentro do seu estado, dentro do Distrito Federal, quem vai coordenar essa ação de fiscalização, né, para consumo, a comercialização em si, vai ser o estado respectivo ou o próprio Distrito Federal. Quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de comércio, transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres de sua área de jurisdição. Então, aqui, quando é via fluvial da União, é a União. Quando for da sua área de jurisdição, né, área jurisdicional, aí vai ser o próprio Estado. E a mesma coisa, colheitas de amostras para análise fiscal. Aqui, a análise de controle prévio e a análise de controle fiscal, né, a análise fiscal, ela vai ser específica para produtos que são voltados para a fiscalização da União. Aqui não. Aqui acontece a mesma coleta de amostras, só que aí vai ser uma análise fiscal voltada para os produtos já na sua área jurisdicional, tá? Mas é o mesmo processo aqui. No artigo 70, ele fala que a ação de visa se efetuará permanentemente, constituindo a atividade rotineira dos órgãos da saúde. A gente sabe que alguns estados hoje têm pouquíssimos fiscais de vigilância sanitária ou auditores da vigilância sanitária, e que hoje eles atuam mais com denúncias. Mas, em geral, a ideia é que a ação de vigilância sanitária aconteça sempre, não para. As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão estabelecidas em regulamento próprio. A apuração das infrações nesta lei far-se-á mediante apreensão de amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme disposto. Cuidado! Você não apreende estabelecimento. Você apreende a amostra, é quando o fiscal, o auditor, pega aquelas amostras e fica sob o poder dele, e você interdita a comercialização de produto ou interdita um estabelecimento. Aí quando fecha as portas e bota lá, né, interditado, tá? Outra coisa é que, quando for comprovada a infração, então tá lá apurando a infração para ver se realmente você cometeu. Comprovou que de fato você cometeu. Então vai apreender e inutilizar aquele produto, porque ele não está mais próprio para o consumo, isso ao nível nacional, né? Então você vai aprender em todos os locais. Por mais que você esteja fazendo só em um estado específico, se ele está comprovado que tem alguma adulteração, alguma coisa assim, você recolhe ao nível nacional, tá? A nível nacional. Além disso, cancelamento do registro. Então, ó, você não vai mais poder comercializar, não vai ter mais esse registro. Cassação da licença do estabelecimento. Esse estabelecimento não pode mais funcionar. E isso tudo, gente, obviamente que tem um processo bem longo, né, sobre apresentação das provas, contraditório e ampla defesa, tem prazo para recurso e tudo mais. É um processo administrativo bem longo. Mas isso tudo vai acontecer após a publicação da decisão condenatória irrecorrível no Diário Oficial da União. Tá? Então, quando finalizar todo o processo, né, no direito a gente fala do trânsito em julgado, né? Se não tiver mais como recorrer, quando publicar no Diário Oficial que realmente vai ser inutilizado, vai ser cancelado o registro, aí sim está valendo, tá? Está vigente. Darão igualmente motivo à apreensão, interdição e inutilização as alterações havidas em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis que determinem a avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde. Aqui, nesse caso, não é um aspecto punitivo. Aqui vai apreender, vai interditar ou inutilizar quando, por algum motivo, aconteceu, por exemplo, vamos supor que aconteceu uma enchente naquele local e aquele estabelecimento que estava comercializando não tem mais as estruturas seguras para poder comercializar. Então você, de fato, interdita. Só que é interdita por um momento, né, até o estabelecimento se reconstituir. Ensaios. Então aqui são os ensaios para as análises fiscais e prévias. Os ensaios são produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária e eles deverão ser realizados por laboratório oficial, instituído ou no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, ou, porque nem sempre o laboratório oficial consegue atender todas as demandas, por laboratório público ou privado credenciado para tal fim. Esse credenciamento ele é realizado pela Anvisa ou pelos próprios laboratórios oficiais, nos termos de uma regulamentação específica. Então, utilizam-se outros laboratórios para poder auxiliar, né, nesses ensaios. Não só por uma grande demanda, ou às vezes porque o laboratório oficial não tem aquele processo específico, aquele reagente específico para aquele ensaio, tá? Então, você pode utilizar de outro laboratório credenciado.
não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária ou nos laboratórios de controle os servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados daquela empresa que está sofrendo aquela atividade. Óbvio, né? Senão ele pode interferir naquele resultado para seu próprio benefício. E aí ele coloca, né, as empresas que prestem atividades dessa lei ou que lhes prestem serviços com ou sem vínculo empregatício. Então, se tem ali algum contato relacionado a esse servidor público, ele não pode participar desses ensaios e tudo mais, né, dessas fiscalizações. A gente vai para o título 15 falando do controle de qualidade dos medicamentos. Então, é simples, ele só fala que o Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará os mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta a identidade, atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as especificações de qualidade e a fiscalização da produção. Então, aqui nessa norma não vai ser abordado exatamente esse aspecto de qualidade, tá? Só que ele fala só um ponto importante que as normas, quando vierem, já vieram, né, várias, elas determinarão especificações da qualidade das matérias-primas e dos produtos semi-elaborados utilizados na fabricação do medicamento, as especificações de qualidade desses medicamentos e ainda descreverão com precisão os critérios para a respectiva aceitação. Então, vai destrinchar tudo em uma outra norma. Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado, que é aquele inacabado, né, um produto que ainda não chegou na sua destinação final, poderá ser empregado na fabricação de medicamento sem que haja sido verificada qualidade aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da Saúde. Para essa verificação, essa inspeção, você também pode constituir, na verdade você deve constituir dentro da empresa, tá? Um núcleo também de inspeção de qualidade. Então ele fala aqui no artigo 77 que a inspeção da produção terá em vista prioritariamente quais aspectos? O primeiro, a fabricação, então todo o processo de fabricação, tendo em vista os fatores intrínseco e extrínsecos desfavoráveis, inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados ou dos produtos acabados. E não só a fabricação, mas o produto acabado em si. Também há essa inspeção de qualidade, a fim de verificar os atendimentos dos requisitos pertinentes aos responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, ao saneamento do meio, matérias-primas, sistemas de inspeção, a autoinspeção, essa autoinspeção que é o núcleo, né, interno da empresa, e o registro de medicamentos. Então, você faz essa inspeção durante toda a fabricação e também, inclusive, ali o produto acabado. Essa inspeção de qualidade, ele fala, sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos poderes públicos, então, pela Anvisa ou pelas vigilâncias sanitárias estaduais, distritais e tudo mais, todo estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir departamento técnico de inspeção de qualidade. É aqui que a gente fala da autoinspeção, que funcione de forma autônoma em sua esfera de competência. Então, ele é meio independente, né, para poder, de fato, fazer uma inspeção segura. A finalidade, verificar a qualidade das matérias-primas, substâncias, vigiar os aspectos de qualidade das operações dos medicamentos, né, durante o processo de fabricação e realizar demais testes necessários. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos realizar os controles previstos neste artigo em institutos ou laboratórios oficiais, mediante convênio e contrato. Às vezes é uma às vezes é uma indústria farmacêutica pequena, então ele não tem um suporte tanto financeiro quanto de estrutura, para manter um departamento de autoinspeção. Então, ele pode sim recorrer a um laboratório oficial. Olha, eu estou mandando, tem como você fazer essa análise? Tá? Ou então, aqueles laboratórios credenciados também, tá? Por isso que ele fala mediante convênio ou contrato. Acidentes. Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por medicamentos serão transmitidos à autoridade sanitária competente. Então, aconteceu um derramamento de um reagente dentro daquela fábrica, vai informar o Ministério da Saúde. Ou uma autoridade local. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer alteração das suas características serão investigadas com todos os detalhes e, uma vez comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis. Então, não vai só acreditar que você falou. Falou que aconteceu alguma coisa, vai lá e olha todo o processo de novo. E aí a gente vai aqui então para o título 16, dos órgãos de vigilância sanitária. Então, a nível federal, o órgão de vigilância sanitária é pelo Ministério da Saúde, a gente sabe que especificamente pela Anvisa.
Estados, DF e territórios, através dos órgãos próprios. A gente sabe que são as VISAs, né? Os núcleos de vigilância sanitária. Por exemplo, aqui em Brasília, né, é a VISA DF. E aqui, para finalizar, no título 17 das disposições finais e transitórias, ele traz o seguinte: as empresas que já explorem as atividades dessa lei terão 12 meses para as alterações e adaptações necessárias. Isso aconteceu quando, de fato, foi promulgada a lei, né? Entrou em vigência, então, para que as empresas pudessem se adaptar, elas tinham um ano ali. As drogas, produtos químicos e oficinais serão vendidos em suas embalagens originais e somente poderão ser fracionados para revenda nos estabelecimentos comerciais sob a responsabilidade direta do responsável técnico. No artigo 884, ele fala que o disposto dessa lei não exclui a aplicação das demais normas, né? Então, existem várias outras regulamentações, portarias, instruções normativas que vão destrinchar o que essa norma fala. Então, essa aqui é uma grande mãe, mas vem outras que são complementares que também não vão ser excluídas. Mas aqui no artigo 86 ele fala que tem uma coisa que se exclui, alguns produtos que se excluem desta lei. São os produtos saneantes fitossanitários e zoossanitários, aqueles de uso exclusivo para veterinários, né, de uso veterinário, e os destinados ao combate na agricultura, a ratos e outros roedores. Como não é destinado à saúde da população humana, e sim a animais, a agricultura e tudo mais, aí ele vai estar em outros normativos, em outras leis, principalmente voltada ali para o mapa. Finalizamos essa lei. Vamos aqui de prática, de questão, para ver se a gente conseguiu entender por completo. Então, como vocês sabem, eu não fico lendo o enunciado, a gente vai direto para a questão. A afirmação correta é... Ixi, agora a gente vai ter que voltar. Então, a gente volta. Quanto à concessão da autorização de funcionamento de empresa e do licenciamento dos estabelecimentos comerciais ou industriais, qual é a afirmação correta? Então, ele quer saber quem que vai emitir a licença, quem que vai emitir a autorização. A gente lembra que L é local e que A é Anvisa, tá? Lembrando, gente, pausa, faz a questão e depois vocês veem eu respondendo, tá? Para você conseguir saber se você de fato entendeu essa aula. Então, o licenciamento é concedido pela Anvisa? Não. A autorização de funcionamento de empresa é concedida pela Anvisa, AA, e o licenciamento é concedido pela autoridade local. Perfeito, nós temos o nosso gabarito. O resto, ele só troca tudo, tá? Todas as bolas. Questão 2, um pouquinho maior. Vamos julgar aqui o que é verdadeiro. As empresas que exerçam as atividades previstas nesta lei ficam obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados, suficientes em questão qualitativa e quantitativamente, para adequada cobertura das diversas espécies de produção em cada estabelecimento. Perfeito, nós já temos o nosso gabarito. Vamos só ver por que as outras estão erradas. Caberá ao proprietário do estabelecimento elaborar o relatório a ser apresentado ao Ministério da Saúde para fim de registro do produto? Não, a gente sabe que cabe ao responsável técnico. Embora venha cessar a prestação de assistência ao estabelecimento ou este deixe de funcionar, perdurará por 6 meses a responsabilidade? 1 ano. Dependentemente de outras combinações legais, inclusive penais, de que sejam passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa não responderá administrativa e civilmente? Não, ela pode responder em esferas independentes. Tá? Então, a E também, né, não seriam todas as afirmativas corretas, apenas a nossa letra A. Mais uma. É uma ação de competência fiscalizatória da União. Então, ele quer saber de competência federal. Quando se tratar de produto importado ou exportado. Perfeito. Nossa, prof, só tá colocando letra A. Isso aqui são as questões da banca, tá? Não sou eu, não. Tá. Todas as outras são de competências dos estados, DF e territórios. Lembrando que, quando se tratar de produto importado ou qualquer outro desses aqui, qualquer competência, né, a nível federal, estadual, distrital ou territorial, né, pode ser delegado mediante convênio, exceto que a lei coloca como indelegável. Vamos aqui, assinale a alternativa correta. Olha só a primeira. A fiscalização de produtos importados é de competência do órgão federal de saúde. Perfeito. Vedada expressamente sua delegação em lei? Não, a gente sabe que pode sim ser delegado. É vedado o uso de substâncias cáusticas ou irritantes em produtos destinados ao uso infantil. Perfeito, aqui tá certo. Permitido sua apresentação na forma de pomada ou aerosol? A gente sabe que não pode.
A importação de medicamentos para comercialização é permitida, sendo vedado apenas aqueles divulgados previamente em lista pelos órgãos competentes. Não, gente, o que é divulgado previamente em lista também pode importar, tá? Então nós temos o nosso gabarito na letra D. A responsabilidade do profissional técnico pelos seus atos praticados permanecerá ainda por 1 ano, a contar do término da prestação de assistência ao estabelecimento. E nossa última questão. Essa aqui vai um pouquinho para as outras aulas, tá? A validade dos registros de medicamentos não pode ser superior a... Lembra que são 10 anos. Lembra que também tem aquela exceção dos produtos dietéticos que a gente entra com 2 anos, tá? Mas aqui são 10 anos. Perfeito? Bom, agora sim, né? Eu tardei, mas consegui finalizar esses 3 blocos aqui de aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, é só você comentar aqui embaixo, que eu tô sempre olhando, tá bom? Bons estudos e até a próxima!